Meus irmãos, hoje a mensagem que Deus colocou no meu coração é uma mensagem bem pertinente para tudo que vem acontecendo no mundo. Aprove a Deus que hoje os que Ele queria que ouvisse essa mensagem estivesse aqui. Eu acredito muito nisso, que sempre vão estar presentes aqueles que Deus quer que a mensagem alcance. Sempre, independente de quem seja, sempre vão estar presentes aquelas pessoas que Deus quer que a mensagem alcance. E eu acredito que vocês também acreditam que o inimigo ele faz de tudo para atrapalhar, para que os eleitos alcancem a salvação, para que as pessoas que eram para estar ouvindo a mensagem não ouçam a mensagem. Ontem eu até estava falando com a irmã aqui da igreja que, como ia ser hoje eu que iria ministrar a palavra, estavam acontecendo algumas coisas de forma espiritual comigo, que eu estava falando para ela em si. Já o inimigo tentando tirar a paz, tentando tirar a concentração para que a mensagem não fosse pregada. Ou que fosse pregada em um espírito que não o Espírito de Deus gostaria que eu estivesse para ministrar a palavra. Antes de virmos para cá, todo mundo viu, faltou energia, teve 2 quedas de energia. Foi o suficiente para que muitos não viessem. Tudo isso é ação do inimigo. Tudo isso são artimanhas que ele vai utilizando para que a mensagem de Deus não chegue a toda a criatura, como diz a palavra. E essa mensagem que Deus colocou no meu coração, isso foi hoje, ele colocou hoje pela manhã, na EBD. Na EBD, estava na sala com a nossa irmã Rayana, futura diaconisa, e estávamos debatendo um assunto sobre a criação, Gênesis. E dentro desse assunto, depois ela vai lembrar, eu falei um pouco do que eu vou falar através dessa mensagem. E quando eu falei, o Espírito Santo me incomodou, falando que era isso que eu deveria mostrar, ou pregar, expor para a igreja na noite de hoje. Então, mais uma vez eu ressalto o quão é importante a gente estar com os ouvidos abertos, o quão é importante nós estarmos em comunhão com Deus, para que a gente possa estar atento à direção, àquilo que Ele quer falar com a gente, para que a gente não tarde em agir, não tarde em fazer aquilo que Ele está querendo. E eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 2 Pedro, segunda Epístola de Pedro, e vamos estar lendo 2 Pedro, primeiro 1, e vamos estar lendo do 3 ao 11. Um outro pedido que eu quero fazer aos irmãos é que, se possível, anotem os versículos, marquem, porque hoje eu vou falar muitos versículos, eu vou expor muitos versículos bíblicos. E é importante tanto para que os irmãos confiram aquilo que eu estou falando, para que aquilo não seja meramente algo da minha boca, e também para que os irmãos reafirmem aquilo que está sendo passado, aquela mensagem que está sendo falada. Recentemente eu fui a um seminário e um dos preletores ele falou isso. É muito importante a gente estar marcando principalmente aquilo que mais nos toca, ou aquilo que chamou nossa atenção. Porque o nosso cérebro, de um dia para o outro, ele já esquece 80% do que foi falado antes. Então é muito importante, eu peço que, se possível, que os irmãos possam estar anotando ou marcando. Assim diz a palavra do Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência,
associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Senhor Deus Pai, Deus eterno de misericórdia, a Tua palavra foi linda, Senhor. E já te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui na Tua casa. Como foi falado antes de estarmos aqui adorando a Ti, Senhor, existem milhares por aí que estão sofrendo graves emboscadas, graves torturas e morte devido ao Teu nome. Isso é apenas o começo, porque sabemos o que está escrito na Tua palavra e que essas coisas haveriam de vir. Mas te agradecemos porque hoje podemos estar aqui na Tua presença, te glorificando, te louvando e ouvindo a Tua palavra. E eu te peço, meu Pai, que aquilo que eu fale não seja meramente palavras da minha boca, mas que sim o Teu Santo Espírito usando a minha voz para proclamar aquilo que a Tua palavra me foi iluminada. Em nome de Cristo Jesus, eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Esse texto, irmãos, é um texto que é bem extenso e ele é muito pertinente para o assunto que vamos falar hoje, que é sobre fé. Se tivesse que dar um tema, ou um nome para essa ministração, seria: a sua fé é cega? Hoje eu quero abordar um problema que vem assolando grandemente a Igreja de Cristo, que são as pessoas que, ao contrário do que a Bíblia diz, ao invés de se afastarem do mundo, estão se aproximando cada vez mais deles e absorvendo características que o mundo está ensinando. Cada vez o ser humano ele está ficando mais raso. Cada vez o ser humano ele está entendendo as coisas, procurando entender as coisas somente na superfície e deixando de se aprofundar naquilo que é verdade. Deixando de se aprofundar naquilo que é necessário. Hoje, no mundo aí fora, se você for falar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto, todo mundo tem uma opinião sobre algo. É de política, futebol, casamento, filho, todo mundo, tendo filho ou não, sendo casado ou não, gostando de futebol ou não, gostando de política ou não, todo mundo tem alguma opinião sobre. Porém, se você for chegar agora, não, beleza, tá certo, vamos pegar esse assunto aqui, família, vamos nos aprofundar um pouco mais nisso. Não sabe. Não tem capacidade de falar porque está sempre na superfície. É isso que o mundo hoje entrega, algo superficial, a superficialidade. O mundo entrega isso. Relacionamentos rasos, pessoas que querem apenas estar juntas nas coisas boas, pessoas que buscam a Deus somente para bênçãos, pessoas que, quando acontece algum desafio, elas
acabam que se afastam ao invés de se aproximar de Deus. Pessoas que basta ter uma briguinha com um familiar que já não quer falar mais com crentes, estou falando de cristão. Que basta ter uma briga com um familiar que não fala mais com aquele familiar. Que basta ter uma briga, uma desavença ou uma falta de entendimento, um desacordo com alguma pessoa da igreja que já não quer ir mais para a igreja. E se não acontece aquilo que ele queria, ou um ventilador que foi comprado que ele não queria, ele já sai da igreja. São pessoas superficiais. O mundo está cheio disso. E nós cristãos, ao invés, eu falo nós, para englobar realmente todo mundo. E ao invés de se afastarmos, não vivermos, como a palavra diz, segundo o mundo, estamos cada vez mais incorporando coisas, incorporando ações, incorporando práticas do mundo. E hoje eu queria tornar isso claro, para que primeiro nós entendamos em que estágio nós estamos de fé. Se a nossa fé realmente é uma fé que é uma fé cega, uma fé superficial, ou se a nossa fé é a fé verdadeira, a fé com entendimento, a fé que realmente está escrita na palavra. E a gente hoje vai passear pela Bíblia, vendo, detalhando esses assuntos, para que a gente realmente saia aqui com um entendimento em que a gente precisa melhorar, e se nós estamos bem, que permaneçamos bem. Primeiro eu queria abordar o princípio, né? O que é a fé, ou a declaração clara do que é a fé. Em Hebreus 11, assim diz a palavra: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então aqui todo mundo, quando se apega, o que é fé? É a certeza das coisas que não se espera, que se espera, mas não se vê, a convicção dos fatos que não se vê. Todo mundo, quando pergunta o que é fé, todo mundo fala disso. Sendo que o texto que nós lembramos de 2 Pedro, ele é um texto que ele complementa muito bem essa questão da fé. E, inclusive, ele aqui fala, no 5, por isso mesmo, vos reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé. Então, ele já sabe, ele aqui está dizendo, aquela definição de fé que você já sabe, que foi falado em Hebreus 11. Associe agora, associai-vos com toda a nossa diligência, associai-vos com a vossa fé, a virtude, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Então aqui ele complementa ainda mais tudo aquilo que está envolvendo em si a fé. Quando a gente tem o entendimento em si da fé, a gente precisa entender a verdadeira fé. E Cristo, ele nos deixou muito claro, sobre a questão da fé. Sendo que, quando a gente lê muitas vezes, as pessoas, elas não associam ou colocam como se fossem coisas totalmente distintas. Eu gostaria que a igreja abrisse Marcos 12. Vamos estar abrindo aí o livro de Marcos 12. E vamos estar lendo 28 ao 30. Marcos 12, vamos estar lendo do 28 ao 30. Só uma pequena introdução. Aqui Jesus ele é questionado sobre o principal mandamento, ou qual é o maior mandamento. E assim diz a palavra do Senhor:
Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido, bem perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Quando a gente pega essas palavras, coração, quando a gente pega a palavra alma, entendimento, força, cada uma delas ela tem um significado específico. Inclusive, entendimento, se a gente for em Deuteronômio, que foi quando foi falado os 10 mandamentos, na verdade, repetidos os 10 mandamentos, o entendimento, a palavra entendimento, ela não existia. Essa palavra entendimento foi Cristo que acrescentou. Alex, mas por que Cristo fez isso? A palavra coração, a palavra alma, no hebraico e no grego antigo, ela tinha significados aproximados ou parecidos, que levavam para uma mesma direção. Levavam para a direção de que? Busca interior. Tudo vem do íntimo. Alma, a sede do nosso entendimento, sede dos nossos pensamentos. Coração, aparece mais de 300 vezes na Bíblia, e a grande maioria do significado é sede do entendimento, sede das emoções. E o entendimento, Cristo colocou, se a gente observar, como se fosse assim, dando uma ênfase maior ainda. Então, quando Cristo fala isso, e a gente fala: Alex, mas aqui Cristo está falando do amor. Amor e fé. Se ele está falando que o amor a Deus, a gente precisa ter um amor com entendimento, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. A nossa fé precisa ser da mesma forma. A nossa fé ela não pode ser uma fé somente baseada, como eu falei no início, uma fé que não tem um fundamento, uma fé cega. Uma fé cega. A gente não pode ter isso. A gente precisa ter um entendimento. Tem uma frase que as pessoas falam, e até uma música que recentemente eu fui ouvir com mais detalhamento, e realmente eu vi, já tinha ouvido falar que era errada, e realmente eu ouvi, que fala: ninguém explica Deus. Essa música ela fala, e ninguém explica Deus, é algo que é errado. Aí você vai dizer: Alex, mas como é que você pode... Ninguém explica Deus na sua plenitude. É uma coisa. Mas se ninguém explica Deus, o que é a Bíblia para nós? Se alguém chegar para você: o que é o teu Deus? E tu não souber explicar, o que está sendo a Bíblia para você? Então, Deus ele se permite explicar aquilo que ele se revelou. E o que ele se revelou está aqui na palavra. Então, essa questão de ninguém explica Deus, explica aquilo que ele permitiu que fosse explicado. Aquilo que ele permitiu que o ser humano conhecesse a ele. Além disso, não nos pertence. Então, a gente precisa ter essa certeza de que nós temos que ter a fé como entendimento. A gente tem que ter a fé com a convicção. A gente tem que ter a fé com o conhecimento. A palavra de Deus fala em Oséias: meu povo perece por falta de conhecimento. E o conhecimento é de quê? É de Deus. O conhecimento é o conhecimento de Deus que o povo ele estava perecendo. Então, o primeiro ponto, para que a gente entenda o que é a fé, a gente precisa ter essa certeza. A gente precisa saber o que é a fé verdadeira. Josué 1:8, ele fala: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Novamente aqui em Josué, enfatizando que a gente precisa meditar, conhecer a palavra de Deus. E quando ele fala de dia e de noite, muitas das vezes eu dizia: isso aqui é só uma figura de linguagem, um termo figurativo. Por que vai estar meditando dia e noite? Não, ele está falando verdadeiramente. Meditar na palavra de dia e de noite. Alex, mas eu preciso sentar de manhã e ficar na palavra até... Não.
mas a gente precisa dedicar um tempo. Seja quando a gente acorda, para que a gente possa estar nos enchendo de Deus já para o dia que vai vir, sabendo que vai vir dificuldades. E quando a gente chega, para que a gente possa agradecer porque a gente chegou, agradecer por tudo que aconteceu durante o dia, para proclamar a misericórdia de Deus, para falar que Ele é maravilhoso. A gente precisa estar meditando na palavra de dia e de noite. Não é algo somente figurativo ou como algumas pessoas, não, isso era lá para o Velho Testamento. Não, é para hoje. Porque a gente está vendo como é que o mundo está. E cada vez, vou repetir aquilo que eu falei no início, cada vez mais as pessoas estão rasas, sem ter o conhecimento. Provérbios 4:7, a sabedoria é a principal coisa. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, contudo, o que possuís, adquire o entendimento. Mais uma vez, falando da importância de que a gente esteja buscando o entendimento o tempo todo, para que a gente possa se aprofundar. Paulo, ele fala, quando éramos crianças, nos alimentávamos com leite, mas depois que passamos a ser adultos, começamos a nos alimentar de coisas sólidas. Mas parece que os cristãos estão de forma adulta, mas se alimentando como crianças. Pelas suas atitudes, pelos seus, os seus frutos. Parece que os cristãos hoje, eles estão se esquecendo de buscar o alimento correto, adequado para o estágio de vida cristão. E hoje não é algo específico de cristãos novos convertidos, não. Pessoas, esses dias, conversando com um amigo meu, convertido de anos, mais tempo do que eu até, e ele não congrega em igreja nenhuma. E ele fala de que ele tem, eu não vou maneirar a palavra, mas ele não gosta das igrejas, por causa das doutrinas, por causa disso, aquilo, outro. Mas o que é que está escrito na palavra? Nós somos parte de um corpo. Nós não somos a igreja, nós somos parte do corpo de Cristo. Nós formamos a igreja quando estamos em comunhão. Não é só. Sozinho, você não é nada. Sozinho, você não é nada. Então, os cristãos hoje, eles estão com um problema, estão com um desafio de se aprofundar mais na palavra. E isso, como eu vinha falando, como eu falei hoje pela manhã, é algo que é um desafio de todos. E que a tendência não é que melhore, não. A tendência é piorar. Cada vez mais virão mais desafios, cada vez mais o tempo será mais curto, ou é só eu que acho que o dia não está tendo mais 24 horas? Porque para mim, o dia está passando como se fosse um estalo. E cada vez... Mas por quê? Porque cada vez mais nós estamos associando mais coisas nos nossos dias. É filho, é trabalho, é uma atividade física, é um estudo, e só acrescenta. Mas e a Deus? E a Deus? Como é que está o nosso tempo para Deus? Eu ouvi uma pregação ontem, e o pastor ele falou que foi visitar uma igreja na Coreia do Sul. E a Coreia do Sul é um país que é muito rígido referente a isso. E ele foi visitar uma igreja que mais de 8 mil membros. E toda a igreja, todos os dias, em suas casas, mas todos os dias, na madrugada, os membros da igreja acorda e vai orar de madrugada. E aí esse pastor, ele chega e pergunta, mas isso é o quê? Uma doutrina de vocês? Aí ele, não. Doutrina não. Porque para o nosso trabalho, a gente se acorda de madrugada. O mundo aí todo se acorda de madrugada para trabalhar. Por que eu não posso me acordar para orar para Deus? Para entregar minha primícia para Ele?
Porque se eu faço o meu trabalho, por que não para Deus? E é verdade, eu dei até um exemplo com a Rayana hoje de manhã. Teve um dia desse que eu me acordei, era umas 4 horas, 4h30, eu saí para correr. Assim, ó, de gente na parada de ônibus. Se estava de 4h30 na parada, de que hora que acordou? Mas aí a pergunta é, será que antes de sair orou? Será que antes de sair agradeceu a Deus? Será que antes de sair leu uns salmos? Será que leu uma palavra, um versículo? Será? O que estamos fazendo? Realmente está fazendo com que a gente se aproxime de Deus? Então, sabendo do que a gente precisa para que a gente possa ter a fé verdadeira, o entendimento, o conhecimento, a gente precisa entender agora o que é a fé cega. Se um lado gera o positivo, então o outro é o negativo. A fé cega nada mais é do que aquele irmão que uma pessoa chega e pergunta: aconteceu um milagre, ou ele mesmo, vou dar um exemplo, ele deu um ímpio e ele vai dar um testamento. Rapaz, eu vi um milagre que aconteceu na vida de fulano de tal. Aí é mesmo? Mas por que tu acredita no milagre? Não, porque Deus é poderoso. Certo, mas por que Deus é poderoso? Me mostra, me comprova. Não, porque Deus, ele é onisciente, é uma fé que ele não sabe explicar. Ele não chega e diz, não, a Bíblia fala assim. A Bíblia diz isso. A Bíblia nos mostra isso. Por isso que eu acredito. Jesus, ele veio e fez esse milagre. Ele fez isso na minha vida. Por isso eu creio no milagre que aconteceu. Mas não. Quando é indagado, aí faz que nem as pessoas, não respondem. A fé, quando é uma fé cega, ela produz idolatria. Êxodo 20, do 4 ao 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a eles, nem as servirás. Porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Se a gente ler esse versículo de trás para frente, primeiro ele mostra o que é que Deus faz, para depois ele mostra a causa. Se a pessoa não tem entendimento do que Deus faz, ela se torna um idólatra. Alex, me dá um exemplo. Ele falou aqui, imagens. Se você for perguntar a qualquer pessoa que adora algum tipo de imagem e perguntar por que você acredita que essa imagem vai fazer o milagre que você quer, ela não sabe explicar. É uma fé cega. Não tem entendimento. Ela não sabe o porquê. Hoje existem pessoas idolatrando seres humanos, pastores, bispos, arcebispos, diáconos, qualquer nomenclatura que vocês queiram dar. Não, o que o meu pastor fala, está falado. O que ele disse é verdade. Por isso que eu falei no começo, se possível anotem os versículos, para depois confrontarem aquilo que eu estou falando, para vocês verem que o que eu estou falando não é da minha boca, isso é o que está escrito. Porque tem muitos pastores, tem muitas pessoas, pregadores, missionários por aí fora, que falam aquilo que é errado. Estamos falando aqui dentro agora, e foi falado que tem uma pessoa, não vou dizer nenhum pastor, uma pessoa que está dizendo que os pastores são mentirosos porque Cristo já veio e não vai voltar mais. Aí me diz, se a pessoa é uma pessoa que tem uma fé rasa, uma fé cega, ela acredita ou não nisso? Acredita. Foi falado lá atrás também, hoje em dia é muito difícil
principalmente para os mais velhos, nada contra, mas porque realmente tem menos familiaridade com essa tecnologia, de discernir o que é verdadeiro e o que é falso. O que o vídeo é um vídeo verdadeiro ou um vídeo falso. Alex, quer dizer que agora eu tenho que me aprofundar nisso? Não. Se você se aprofundar na palavra de Deus, você vai se prevenir contra isso. Porque se for um vídeo falso, você não vai precisar saber se é um vídeo de IA ou não, mas você sabe o que está na palavra, e a palavra diz o que é verdadeiro e o que é falso. Então a gente precisa ter esse entendimento, a gente precisa entender realmente sobre isso. Eu queria dar um outro exemplo que se encontra em Atos 8, 18. E aí também, novamente, se a igreja puder abrir, vamos estar lendo junto. Atos 8, 18 e 19. Em Atos 8, não vou ler o texto do completo, vou ler só esse 8, o 18 e 19 mesmo. Mas em Atos 8 fala de Simão, um mágico, que ele iludia, ele fazia as magias lá no templo, lá em Samaria, e ele levava muitas pessoas para ele. E ele se converteu. Através de Filipe pregando e tal, milhares de pessoas estavam se convertendo e ele se converteu. Sendo que, se atenta ao que diz, no 18 e 19. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Ele viu que os apóstolos foram, Pedro e João, eles foram até lá porque viu o avivamento em Samaria e foram lá porque eles estavam sendo batizados somente com a água. E eles foram para impor as mãos para que eles fossem também, que o Espírito Santo descesse neles também. E esse Simão, ele viu, e ele vendo o poder que os apóstolos tinham, ele diz: eu quero isso para mim. Fé cega. Ele não entendeu realmente o que era fé. Ele queria somente o poder que aquilo gerava. Ele queria só a bênção ou o benefício que para ele gerava. Tanto é que no 20 Pedro fala: Pedro, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Ele não tinha entendimento. Ele não sabia o que era ser um cristão. Ele não sabia o que a palavra de Deus falava literalmente. Ele se converteu na manada e estava esperando uma oportunidade ou algo para que ele tivesse o mesmo poder que ele tinha antes, quando ele enganava o povo através das magias dele. O engano. Então essa é a fé cega que a gente tem que combater. Essa é a fé cega que nós precisamos estar melhorando cada vez mais, para que nós não estejamos enquadrados dentro dessa fé cega. Então, sabendo o que é fé, a fé verdadeira, sabendo o que é a fé cega, agora vem a pergunta, o questionamento. Se eu tenho uma fé verdadeira, eu posso perder essa fé? Eu posso perder essa fé? Uma outra pergunta que é muito questionado, e eu já ouvi vários debates teólogos, vários teólogos falando sobre a salvação. Uma vez salvo, sempre salvo? Quando eu aceitei a Cristo, daí por diante, acabou-se? Já estou salvo? Vamos ver o que a palavra de Deus fala. 1 João 2, 15, 17. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 2 Timóteo 4,10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Já estamos começando a ver um padrão. 2 Coríntios 11,3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia,
assim também sejam corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Mateus 24, 12, 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, se não entenderam, vou deixar mais claro. A palavra nos diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Tem muitos cristãos aí que dizem: eu fui salvo, falei, levantei minha mão, de hoje por diante não preciso fazer mais nada que eu já estou salvo. Vai não. A gente não vai ser salvo pelas obras. A gente é salvo pela fé, é o que diz a palavra. Mas se a gente não tiver na fé correta, a palavra que nos diz, o amor do Pai, 1 João 2. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tem muitos cristãos que estão pegando essa premissa de que uma vez salvo, sempre salvo. Daqui por diante eu não preciso fazer mais nada. Basta eu ficar em casa sentado que eu garanto a minha morada eterna. Estão deixando de cumprir aquilo para que nós fomos criados. Nós fomos salvos, resgatados para que dessemos frutos para Deus. Novamente, o que falta, como a palavra diz em Oséias, o nosso povo, meu povo perece por falta de conhecimento. A gente precisa entender. O principal exemplo que ele dá aqui, amando o presente século. Falei no começo, as pessoas cada vez mais estão se assemelhando ao mundo ao invés de se distanciar. No presente século, as coisas do mundo. Se entregando cada vez mais à tecnologia, a perca a aumento de tempo, investimento de tempo em coisas que não levam a dar frutos, investimento de tempo em coisas que afastam de Deus. A palavra deixa claro também, quando a volta de Cristo, quando Cristo voltar, será que haverá amor no mundo? Isso não é pergunta supérflua não é uma pergunta subjetiva não, é uma pergunta real, será que vai ter? Eu sei que eu vou ter, eu sei que vai ter, porque se for na minha geração, e que muitos não estão aqui ainda, eu vou estar nela. E eu não ouvi um amém por causa disso. Eu sei que eu vou estar, porque eu vou estar buscando cada vez mais fortificar a minha fé. Mas eu não sei perante o resto. Mas nós precisamos nos enquadrar nessa fé verdadeira. Nessa fé verdadeira. Entendendo agora, depois de entendermos se podemos ou não amansar a nossa fé, perder a nossa fé, baixar a nossa guarda, perder aquilo que um dia foi conquistado, porque esquecemos dos pecados que foram nos tirados. Qual é o destino para essas pessoas que se fazem isso? Jesus, ele deixa claro em Mateus 7, 21, 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vamos pensar um pouquinho. Se essas pessoas que falaram que fizeram milagres, fizeram maravilhas, expulsaram demônios, primeiro ponto, essas pessoas não eram pessoas que estavam no mundo. Essas pessoas não eram pessoas que estavam no mundo. Que ninguém que está no mundo aí sai expulsando demônio. Ninguém que está no mundo aí sai chegando e falando, proclamando a palavra de Deus. Quem faz isso é o cristão. Mas se esses cristãos que estavam fazendo isso, quando chegou na frente de Cristo, ele falou: nunca os conheci. Será que a fé dele era a fé verdadeira?
Será que a fé deles era a fé correta? Ou era a fé cega? Ou era igual ao do Simão, do mágico, que estava só desfrutando do poder? Cristo envia os discípulos e diz: vai, expulsa demônios, cura enfermos, proclama a palavra. Quando eles voltam todos alegres. Com a gente aqui no Nordeste, igual a pinta no lixo. Senhor, a gente fala e os demônios se rendem ao teu nome. E Cristo fala o quê? Se alegre com isso. Se alegre porque o nome de vocês está rolado no livro da vida. Não é para se alegrar com o poder que vem através do meu nome. É para a sua mente, sua fé, seu entendimento estar no lugar certo para que o teu nome esteja no livro da vida. É essa a nossa alegria. É para essa alegria que a gente tem que ter entendimento. E fechando esse entendimento do para onde vão aqueles que perdem a fé no começo, aqueles que abandonam a Deus, aqueles que entram em apostasia, porque a palavra nos diz, em Apocalipse fala, muitos naqueles dias irão apostatar da fé, irão negar. Na hora do vamos ver, vai correr, vai negar a Deus, vai aceitar a marca, o anticristo. Então, se a gente sabe qual é o destino para esses em si, o que acessamos quando a gente tem a fé verdadeira? A gente entendeu o que é fé, a gente entendeu o que a gente precisa fazer para que a gente tenha a fé verdadeira, a gente entendeu o ponto principal que é a fé fraca, a fé cega, entendemos o que ela leva, a consequência que leva de termos essa fé cega, e agora também a gente precisa entender o que a consequência da gente ter a fé verdadeira. Qual o benefício de termos a verdadeira fé em nossas vidas? Em várias e várias passagens da Bíblia mostram pessoas que foram curadas, que foram libertas por Cristo, e na grande maioria das vezes, ao finalizar o milagre, ele fala: vá, a sua fé te salvou, a sua fé te curou, a tua fé te salvou. Isso acontece com a mulher do fluxo de sangue, os endemoniados, o cego Bartimeu. Várias e várias pessoas passaram na frente de Cristo, tiveram um milagre. Isso é uma das coisas que a gente tem acesso através da fé. As maravilhas, os milagres de Deus na nossa vida. Alex, mas por que Cristo falou que eles tiveram fé? Porque Cristo deixa claro, quando ele está, por exemplo, em Nazaré, ele não pôde fazer milagres porque as pessoas não acreditavam nele. Não tinham fé. As pessoas, como a mulher do fluxo de sangue, ela acreditava tanto, ela cria tanto que Cristo era poderoso o suficiente para levá-la, que ela se arrastou para tocar na orla da veste dele. Porque ela pensava, ao menos se eu tocar numa parte da veste dele, eu serei salvo, eu serei curado. A fé que a gente precisa ter, a convicção. Os apóstolos, depois que Cristo fala para eles, vocês terão a possibilidade, a capacidade de fazer milagres maiores do que eu. Pedro passava e a sua sombra curava. Mas ele precisou ter fé também para acreditar que era possível aquilo que Cristo estava falando, proclamando para ele, ou para eles. Sendo que mais importante que tudo é o que está escrito em Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não é dom de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie.
Aleluia. Esse é o ponto máximo, o ápice máximo da nossa fé. É a nossa salvação. Mas como eu falei alguns minutos atrás, tem pessoas que acham que a fé, ou essa fé que gerou essa salvação aqui, foi só como eu disse, eu aceito. E a palavra nos mostrou hoje, não fui eu, não foi o que eu acho, o que está escrito na palavra. Nos mostrou que não é assim. Essa fé ela tem que ser alimentada. Essa fé ela tem que ser aumentada. Vou ler novamente aqui, ó, vou botar aqui para o texto base, 2 Pedro. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu acho que não tem versículo que mais deixa claro o que a gente precisa estar atentando do que esse versículo de 2 Pedro. Ele repete diligentemente, ele enfatiza isso que a gente precisa fazer, ele enfatiza para que a gente tome cuidado, ele enfatiza, tem a palavra como fala aqui, ó, existindo e mantendo. Existindo pressupõe-se que pode não existir. Mantendo pressupõe-se que se tem, que você precisa frutificar, que você precisa estar ali, ó, regando, que você precisa estar realmente mantendo, buscando. São verbos que estão na ação. A gente precisa ter esse entendimento para o mundo em que estamos vivendo hoje e para os dias que vão vir. Se a nossa fé, ela ficar simplesmente na superfície, quando vier as tribulações, nós estaremos dentro daqueles que Jesus vai dizer: apartai-vos de mim. Se a nossa fé estiver somente no leite, como Paulo fala, na hora que Cristo chegar no julgamento, nós estaremos dentre aqueles que ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Mas, se procurarmos o conhecimento, se procurarmos o entendimento, nós não só teremos acesso a todas as maravilhas, todas as bênçãos, tudo que Cristo já nos deixou como promessa para as nossas vidas, nós frutificaremos cada vez mais, ganharemos almas para Cristo, mas também estaremos salvos, como diz em Efésios 2. Então, meus irmãos, que essa mensagem, que essa palavra nos incomode para que nós cada vez mais
busquemos estar na fé verdadeira. Para que a gente não fique só na superfície. Para que a gente busque cada vez mais realmente o alimento sólido que vem de Deus. Para que a gente se aprofunde cada vez mais nas Escrituras. Para que as coisas que são do Espírito, nós também possamos entender. E não só entender, vivenciar, viver, comunicar, testemunhar os milagres de Deus em nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus continue falando em nossas vidas, em nossos corações, nos preparando para os dias vindouros de luta.